Tem rivalidades no futebol que são muito grandes, mas você já parou pra pensar o porquê que seu time é tão rival do outro? Tipo, qual o motivo, tá ligado? É o que eu vou mostrar nesse vídeo. E aí, mundo, tudo certo? Meu nome é Jonatas, nesse vídeo eu vou explicar pra vocês as maiores rivalidades do Brasil. Corinthians e Palmeiras, Flamengo contra Fluminense, lá vai. Então bora! Começando com o maior clássico do Sul, Grêmio Internacional, ou Grenal. Mano, esses dois times são os maiores clubes do Rio Grande do Sul, e pode-se dizer que da região sul inteira, e estão na mesma cidade, Porto Alegre. Então imagina, né? Uma rivalidade gigantesca pra ver quem é o melhor. E a primeira partida entre gremistas e colorados aconteceu lá em 1909, alguns meses depois da criação do Inter. E como o Grêmio já era um clube mais antigo, né, de 1903, ele estava mais estruturado e meteu 10-0. Além disso, o Grêmio demorou um tempão pra aceitar negros no time, enquanto o Inter começou a aceitar bem antes, tá ligado? Isso aumentou mais ainda a disputa. Aí foi, os dois times foram crescendo, ganhando títulos, e cara, a disputa por conquistas tá acirrada, hein? Assim, pau a pau. Os dois têm um Mundial, o Grêmio tem 3 Libertas e o Inter tem 2, mas o Inter tem 3 brasileiros, enquanto o Grêmio tem 2 e lá vai. Mas mesmo que o Grêmio tenha dominado no início, com aquela goleada de 10-0, quem tem mais vitórias no Grenal é o Inter, com um pouco mais de 150 vitórias, enquanto que o Grêmio tem um pouco mais de 130. Não é tanta diferença assim, vamos concordar. Eles competem até com o tamanho dos estádios, enquanto um tem 50 mil lugares, o outro tem 60. O próximo da lista é outro clássico, que até quem não torce pra nenhum desses times, para pra assistir a partida. Corinthians e Palmeiras. A primeira partida entre os dois foi lá em 1917, com vitória do Palmeiras, que era um time mais novo que o Corinthians e meteu 3-0. Mas o maior time da capital paulista não era nenhum dos dois, e sim o paulistano, que formava o trio de ferro Corinthians, Paulistano e Palmeiras. Só que no fim dos anos 20, o paulistano passou por uma crise tão grande que teve que sair do campeonato, deixando os dois times para disputar quem é o melhor. E como eram os dois maiores times, foram traindo cada vez mais torcedores, mídia e tal, aumentando mais ainda a rivalidade gigantesca que dura até hoje. E se tu for olhar o Campeonato Paulista, o Corinthians está com 30 títulos e 20 vices, enquanto o Palmeiras está em segundo com 22 títulos e 26 vices. Além disso, eles disputam títulos igual o Grêmio e o Inter. O Palmeiras tem mais brasileirões, mais empata em Copas do Brasil, o Corinthians tem mais mundiais e empata na Libertadores, então é assim, muito louco. Se bem que mundial pro Palmeiras tá meio complicadinho, né? E mesmo que eles estejam praticamente empatados em número de vitórias um contra o outro, o time que meteu a maior goleada foi o Palmeiras. Sim, em 1933 eles ganharam de 8-0 do Timão, 8 gols, quando o Palmeiras se chamava Palestra Itália ainda. E falando de estádio, a diferença de capacidade da Arena Corinthians do Allianz Parque é muito pequena. Um tem 55 mil e o outro tem quase 50 mil. Agora vamos sair de São Paulo e ir pra Minas Gerais. Um grande clássico, Atlético e Cruzeiro. Mano, os dois são na mesma cidade, Belo Horizonte. E né, quando tem dois clubes assim, já cria rivalidade na hora. Mas antigamente, quem dominava o Campeonato Mineiro era o América, que chegou a ganhar 10 vezes seguidas nos anos 10 e 20. E a rivalidade entre o Cruzeiro e o Atlético foi aumentar mesmo em 1956. Sim, quando teve um Campeonato Mineiro, que na final o Atlético escalou um cara irregular, mas ganhou a partida. Então o Cruzeiro foi pra justiça e depois de muita briga, a Federação Mineira deu o título pros dois. Sim, tipo, pra não brigar, os dois ganharam. Aê, parabéns. E desde o início do Campeonato Mineiro, o Atlético tem 44 estaduais e o Cruzeiro 40. Mano, o primeiro e o segundo lugar estão muito longe do terceiro, que é o América com só 16. Mas os dois aqui também disputaram o final de campeonato nacional. Sim, a final da Copa do Brasil de 2014 foi disputada entre eles. E quem levou a melhor foi o Galo com 3-0 no agregado, 2 em casa e 1 gol fora. E no total, desde 1921, quem mais ganhou esse clássico foi o Atlético, além de ter a maior goleada, 9-2 lá em 1927. Em 2014, quando eles ganharam o clássico lá no Mineirão, os jogadores comemoraram assim, mostrando o número 9 e o 2, pouco debochado. Sim, o Galo tem mais vitória nesse clássico, mas em títulos fora de Minas Gerais, quem domina é o Cruzeiro, porque eles ganharam 2 Libertadores, 4 brasileiros e 6 Copas do Brasil. O Atlético só tem um de cada. Por fim, vamos agora para o Rio de Janeiro, que tem várias rivalidades, Flamengo e Vasco, Botafogo contra Vasco e tal. Mas dessa vez eu vou falar do clássico Flamengo e Fluminense, Fla-Flu, que são dois clubes muito antigos. E o Flamengo, que foi fundado lá em 1895, era inicialmente um time de remo, não de futebol. Tinha até gente que praticava o remo pelo Flamengo e jogava bola pelo Fluminense ao mesmo tempo, tá ligado? Então os flamenguistas viram que o futebol tava crescendo e decidiram criar uma equipe. E ao mesmo tempo aconteceu uma briga interna no Fluminense. Então vários jogadores saíram do Flu e foram pro novo time do Flamengo, tipo, transformando os dois em rivais na hora. E até hoje eles são os maiores campeões do Carioca. O Flamengo tem 35 títulos e o Flu tem 31. E no total de partidas do Fla-Flu, o Flamengo tem um pouco mais de 150 vitórias e o Fluminense tem aproximadamente 130. E pra tu ver o quão grande essa disputa entre os dois, em 1963, numa partida desse clássico, sabe quantas pessoas
pessoas foram no Maracanã? Mais de 194 mil. Sim, um recorde de público numa partida entre clubes. Como que pode tanta gente dentro do estádio? Pensa na pressão que não devia ter. E por fim acabou 0 a 0. Vamos falar agora de goleada. A maior humilhação nessa rivalidade foi o Flamengo 7 a 0 Fluminense em 1945. Faz um tempão, mas ficou pra história. Então, na sua opinião, qual que é a maior rivalidade do Brasil? Coloca nos comentários. E se você gostou desse vídeo, eu tenho vários vídeos no canal que eu tenho certeza que tu vai gostar também. Beleza? Valeu e tchau!